Olá pessoas lindas, aqui é a Sheila outra vez. Eu venho para partilhar mais uma reflexão bíblica. Desta vez está centrada no livro de Êxodo. A última vez que eu falei, eu refleti sobre a 2 de Crônicas, capítulo 28. Dei alguns detalhes sobre aquilo que eu pensava que é o amor de Deus. Desta vez eu vou falar da autoridade de Deus. O meu versículo preferido está em Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Ponto. Não acha que é uma forma interessante de se identificar? O que vocês fariam se alguém se identificasse assim para vocês? Num contexto bíblico, como vemos em Êxodo, muito tempo após a morte de José, José era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, levantou-se um novo rei, um faraó, no Egito, Ramsés II o Grande. Este faraó reinou desde 1279 a 1213 a.C. Ele foi o terceiro faraó da 19ª dinastia egípcia e o seu reinado foi considerado o mais longo e mais próspero a nível econômico, cultural, administrativo e militar. Ao passar do tempo, este rei observou os hebreus, que era um povo forte, era um povo numeroso e, portanto, ele achou que poderiam significar uma ameaça para os seus projetos de governação e até mesmo eles poderiam se revoltar contra o seu reino. Por isso ele pensou numa estratégia para reduzir ou enfraquecer este povo e decidiu sujeitá-los a cargas de trabalho tão pesadas e atos de brutalidade tão graves contra este povo. Mas, para sua surpresa, o povo continuava a crescer. E o rei continuou a pensar em formas de enfraquecê-lo, então decidiu falar com as suas parteiras. Quando das hebreias nascerem filhos, meninos, eles devem ser mortos imediatamente. O problema é que as parteiras temiam a Deus e, portanto, elas não acataram essa ordem porque era uma ordem de maldade, era uma ordem desumana. E o rei soube disso. Então ele agora foi mais fundo ainda e ele decretou que todo o povo deveria matar os meninos hebreus, afogando-os no rio Nilo. A maldade não tem limites, não é? Nesse contexto nasce Moisés, que é a personagem da minha história, da minha conversa. Ele era filho de pais israelitas. Então Moisés foi crescendo secretamente e aos 3 meses de idade a mãe já não poderia escondê-lo mais, então ela decidiu, num ato de desespero, colocar o seu filho num cesto de junco betumado à beira do rio Nilo. E a sua irmã, a irmã de Moisés, ficou a olhar para o cesto para ver o que acontecia. E do outro lado do rio estava a princesa, a filha do faraó, estava no rio, e então ela vê um cesto, e ela vai ao cesto. Quando ela abre, ela vê o bebê a chorar, e era Moisés. Ela, por compaixão daquele bebê, ela resolve adotá-lo. O problema é que ela ainda não tinha filhos para amamentar a criança, então a sua escrava sugeriu que se fosse buscar uma mulher hebreia para fazer esse serviço, para amamentar a criança, na condição de devolver o bebê à princesa após esse período. E para nossa própria satisfação, quando nós lemos mais adiante no texto, nós vemos que a mãe, a senhora que amamentou Moisés, foi a mãe de Moisés. Que alegria! Vamos analisar um bocadinho isto. Os hebreus estão numa circunstância de terror e a mãe biológica de Moisés tem o privilégio e a autorização para agora manter o seu filho vivo, para criar o seu filho, para amamentar o seu filho, e ainda ela seria remunerada por esse serviço pago pela princesa. Maravilhoso! Deus começou desde cedo a cuidar, a olhar para Moisés e abençoar a ele e os seus. Então, na continuação do contexto histórico, Moisés agora volta para o palácio e ele cresce como príncipe da corte egípcia até aos seus 40 anos. E então ele decidiu, após os 40 anos, passear pelo seu reino e ver o que o povo fazia. E nisso ele depara-se com um egípcio a bater no hebreu. Em defesa do hebreu, ele mata o egípcio e enterra o corpo dele na areia. Passa esse dia, no dia seguinte ele volta a dar um passeio no seu reino e desta vez ele vê 2 hebreus a discutir. Ele quer intervir para separá-los. Mas um dos hebreus reconheceu e disse que ele tinha morto o egípcio no dia anterior. Moisés ficou aflito com aquilo, que ele não poderia chegar aos olhos do rei, aos ouvidos do rei. Então ele, temendo que isso poderia ou seria um cenário bastante provável,
ele fugiu do palácio. Ele foi viver em Midian. Ele ficou outros 40 anos em Midian. Ele casou lá e ele cuidava de ovelhas. Recapitulando. Moisés nasce de pais hebreus e escapa ao massacre dos meninos do Egito. Moisés é acolhido pela princesa, filha do faraó que tinha ordenado o massacre. Moisés é entregue à sua mãe biológica para a amamentação e ele volta para o palácio após o período de aleitamento e fica no palácio até aos seus 40 anos como príncipe da corte. Num passeio pelo reino, Moisés intervém num ato de injustiça, mata um egípcio. Ele é descoberto e então ele foge. Ele vai para Midian, ele vive por outros 40 anos lá, ele casou e cuidava de ovelhas. Se eu me quiser colocar nos pés de Moisés, é uma volta de 180 graus. 40 anos príncipe, 40 anos pastor de ovelhas. Como é que eu me sentiria? Como é que nós nos sentiríamos? Após 40 anos com serviço aos nossos pés, com acessos incontáveis a regalias à nossa disposição, para depois nós terminarmos num ambiente tão distante, tão desprovido de recursos e de fartura. E não só isso, mas diariamente a trabalhar de forma dura, de forma repetitiva, cuidar de ovelhas e mais ovelhas e mais ovelhas, todos os dias. 40 anos. Por que ovelhas? Interessante é que Jesus nos compara como ovelhas na Bíblia. Vamos ver algumas características das ovelhas. 1. As ovelhas são totalmente dependentes do seu pastor. As ovelhas não têm boa visão e, portanto, se elas não forem guiadas, elas seguem qualquer ovelha, de qualquer maneira. O seu impulso para seguir é muito forte. E então, quando fazemos uma comparação, nós, pessoas, somos influenciadas por outros, dependendo do nosso estado de espírito, dependendo do conhecimento que nós temos sobre a verdade, e não só isso, mas da confiança que nós depositamos em conselhos convenientes às nossas próprias vontades. E daí muitas vezes acabamos seguindo rumos para a nossa própria destruição. Quando nós lemos em João capítulo 14, versículo 6, nós vamos entender que Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida. Se as ovelhas caírem de patas para o ar, elas não se conseguem levantar, elas precisam de apoio, porque senão elas podem até morrer. Quando nós fazemos uma comparação nas nossas vidas, nós temos situações difíceis, nós temos situações desafiantes e muitas delas não nos permitem pensar saudavelmente para podermos ultrapassar esses dilemas e, portanto, nós precisamos de apoio emocional e até apoio físico para podermos ultrapassar isso. Em Romanos 10:13, nós vemos que se pela fé invocarmos o nome do Senhor, nós seremos salvos de situações incontroláveis. O outro aspecto das ovelhas é que elas distinguem o chamamento do seu pastor. Quando fazemos uma pequena comparação, entendemos que nós também temos consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso, muitas vezes, quando nós decidimos seguir exemplos menos apropriados, nós na mesma sabemos que podíamos ter feito diferente ou feito melhor. Através da Bíblia, nós vemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, é nele que nós nos devemos espelhar, primeiramente, buscando diligentemente o seu propósito para as nossas vidas. As ovelhas têm comportamento dócil. No mundo, nós temos cínicos, temos céticos, temos confusos. Os cínicos não pretendem respeitar opiniões diferentes. Os céticos apresentam uma predisposição para desacreditar em opiniões diferentes. E os confusos estão simplesmente confusos. Eles buscam por clareza. No contexto bíblico, nós devemos entender que para todos eles, nós devemos agir da mesma maneira. Ser capazes de entender o seu ponto de vista e o seu estado de espírito, mas ao mesmo tempo estarmos prontos para explicar com mansidão a razão de crer no que nós queremos. As ovelhas produzem lã o tempo todo. Quanto mais forem tosquiadas, mais lã elas produzirão. Mas vamos fazer uma observação aqui. O processo de tosquia é um trabalho moroso, é um trabalho pesado para os criadores. Não é propriamente um benefício, principalmente económico. Por isso é que
a lã, como matéria-prima, não é o principal objetivo dos criadores de ovelhas. Mas se elas não forem tosquiadas, o pelo não cai sozinho, muito pelo contrário, ele cresce, ele atinge proporções insuportáveis, desconfortáveis para o gado, incapacita as ovelhas de regular a sua temperatura corporal e até cria problemas ligados à sua saúde. Então entendemos que o processo de tosquia é indispensável primeiramente para garantir o bem-estar das ovelhas. O que me interessa aqui é que nós somos de facto feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu acredito nisto. E então nós estamos carregados de capacidades e valores intrínsecos para partilhar com os outros, dando mais valia, acrescentando valor à vida dos outros, sem ter que pedir nada em retorno, de forma que os outros mais fracos e desprovidos de recursos também sejam alimentados e, por sua vez, possam ser também um alimento para outras pessoas. O manual das nossas vidas encontra-se na palavra de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Somente através desse manual nós poderemos saber que o seu propósito, ou seja, poderemos entender o propósito de nós estarmos aqui na Terra e entender como nós podemos contribuir para que possamos ter impacto na vida de outras pessoas, estarmos dentro de um propósito que é maior do que as nossas próprias experiências e do que as nossas próprias ideias, fazendo felizes outras pessoas que Deus também ama. Em Lucas 6:38, nós lemos: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes der serão tantas, que nós não poderemos agarrá-las nas nossas próprias mãos. A mesma medida, porém, que nós medirmos a outras pessoas, Deus medirá a nós. Dá que pensar, não dá? Mas porquê que Moisés teve que cuidar de ovelhas durante 40 anos? Quando nós pensamos, a conclusão é esta: é que Deus estava a preparar e a transformar Moisés para uma missão maior do que Moisés, maior do que a experiência de Moisés, que era libertar o seu povo, o povo de Deus, após 430 anos de escravidão. Então, por isso, o Moisés teria que experimentar a renúncia de si mesmo. Ele teria que esquecer o que ele era antigamente e entregar-se totalmente em obediência a Deus. Isso leva tempo, não leva? Mudança, transformação leva tempo. Mudança séria, verdadeira, leva tempo. Daí eu também posso concluir que Deus estava de facto a procurar a transformação de Moisés. Ele queria que Moisés fosse transformado para essa missão. Caso não, por que Moisés teria que sair do palácio para depois voltar lá com uma personalidade mais humilde após 40 anos para libertar aquele povo? Não seria mais óbvio, sendo ele ainda príncipe, usar do seu poder, da sua influência para poder tirar aquele povo da escravidão, nem que fosse secretamente? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Moisés teve que aprender a comportar-se como uma ovelha para ser enviado aos lobos, neste caso, aquele reino tão forte que era o reino do Egito. Ele tinha que ter um novo espírito, um espírito dócil, dependente da voz soberana de Deus, que era o seu guia, e para poder enfrentar a maior batalha da sua vida. O que é lindo aqui é que Moisés teve medo muitas vezes, mas quando Moisés teve medo, Deus confortou Moisés da seguinte maneira. Em Êxodo 33:11, diz que Moisés falava, que o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. No verso 14 do mesmo capítulo, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. É Deus a falar com Moisés para lhe fazer descansar. Mas mesmo assim, Moisés ainda resistia. Quando Deus revelou o seu plano era tão ousado para Moisés que ele pensou que aquilo seria impossível. Ele viu um cenário assombroso. Quem era ele para ir ao rei para libertar aquele povo? Será que eles iriam acreditar que ele vinha da parte do Deus Todo-Poderoso? No seu pensamento, isso teria certamente sérias repercussões. Ele poderia ser até morto, ele estava bastante vulnerável. Mas o plano de Deus era ousado, sim. Mas era claro, Deus falava com firmeza e clareza. Ele disse o que seria alcançado e como seria alcançado. Ele disse a Moisés,
vem agora, pois, em Êxodo 3:10, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Então, se Moisés se questionava ou se ficava apreensivo, não era porque Deus não estava a ser claro, era porque Moisés não queria acreditar, ou custava-lhe acreditar que aquele plano poderia ser executado com sucesso. O seu medo limitava e ele não conseguia alcançar esse resultado. Mas o plano de Deus foi cumprido, maravilhoso. Como retrata a Bíblia, após 10 pragas, aquele povo foi solto, culminando com a morte do filho de Faraó. Podem ler mais desta história em Êxodo capítulo 12, de 29 a 51. Mas após soltar o povo, o Faraó teve uma crise. Era muita desgraça. O filho dele, inclusive, tinha morrido. Então ele arrependeu-se de soltar o povo. Ele vai com o seu exército com toda a força para recapturar o povo. O que acontece? Deus estava a favor deste povo. Ele abre as águas para que o povo passasse. Lembra-se dessa história? Mas agora os egípcios, pensando que teriam o mesmo benefício, eles resolveram passar pelo milagre que era destinado ao povo de Deus. E o resultado é que morreram todos. Então, que outra lição nós podemos tirar aqui do que o que é dos outros é mesmo dos outros? O que é nosso está guardado em Deus e não com os outros. Mas agora, a Bíblia não nos diz que nós devemos pedir coisas. Não, nós não devemos pedir coisas. O que nós devemos fazer? Devemos buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas nos serão acrescentadas. A palavra declara isso. É incrível, se nós fizermos uma análise, é que nós não devemos estar ocupados, Deus dá-me isto, Deus dá-me aquilo. Não devemos nos ocupar dessa maneira. Nós devemos estar ocupados em buscar primeiramente o Deus das coisas e não as coisas de Deus. Aqui não somente nós estamos a falar de coisas materiais, nós temos que pensar mais profundo. É muito mais do que isso. Coisas é o saber, o procurar, o encontrar, o cuidar, o gerir, o amar, a sabedoria, o modo de vida, a paz, a alegria. Todas as coisas serão acrescentadas por Deus quando nós lhe buscarmos primeiro. Não é realmente muito mais interessante isto? É. Será que nós é que somos a barreira que nos impede de alcançar coisas maiores? Quem tem que mudar aqui? Somos nós ou é Deus? Eu iria perguntar-me isto. Talvez Deus tenha que descer ao nosso nível para finalmente nós podermos entender o que Ele é. Então, de facto, fez isso. Ele veio ao mundo em forma de homem. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz por amor de nós. Conseguimos entender? É o mesmo Deus de Moisés, esse que veio ao mundo. O eu sou o que sou, o único Deus, omnisciente, presente, potente. Ele mesmo terá paciência com nós mesmos, assim como teve com Moisés, para que nós possamos alcançá-lo. Afinal, nós somos feitura dele e logo temos capacidades para racionalmente nos relacionarmos com este Deus. Mas só não alcançamos o seu propósito ainda, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximem de Deus primeiro reconheçam que Ele existe e segundo, que Ele é premiador daqueles que o buscam. Isto é fascinante para mim, é tão simples. Mas qual é o primeiro passo então para a fé? Encontramos em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, talvez este seja o dia 1 para ti que vês e ouves este vídeo. O dia em que começas a ouvir a palavra de Deus e começas talvez a buscar a fé nele. Porque Deus busca também iniciativa dele própria. Ele busca os que verdadeiramente o adoram. Ele sonda os nossos corações, as nossas mentes, a nossa alma. Ele sabe quem somos. Nada é oculto aos olhos deste Deus. Então Moisés teve que entender com que Deus é que ele estava a lidar, que é um Deus de fruto, é um Deus de resultado. Em Isaías 55:11 ele diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei.
a libertação do povo iria acontecer, crendo Moisés ou não crendo, aquilo era o plano de Deus e ia ser cumprido. Deus iria fazer aquele povo sair do Egito, da escravidão, contra a vontade de Faraó e contra as dúvidas de Moisés. Não há nada acima da vontade de Deus. Ele cumpre as suas promessas. Nós temos que experimentar este Deus. Seria tão bom para nós mesmos poder renovar a nossa mente com coisas novas, com palavra firme, com palavra boa, sabendo que nós poderemos assim provar o que é agradável da vontade de Deus. Buscar ao Senhor com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Ele mesmo diz em Jeremias 29:13: buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Em última análise, Deus procura, vamos entender isto, que Deus procura por sua própria iniciativa, cada um de nós. É seu desejo que todos nós conheçamos a Ele e sejamos salvos, que nós acreditemos que o seu Filho Jesus é de facto o único caminho, a verdade e a vida, e todos aqueles que crerem nisso serão salvos de facto e chamados filhos de Deus. É do interesse de Deus que os confundidos sejam esclarecidos. Então está na responsabilidade de cada um buscar essa palavra, buscar Deus, para que sirvamos de alimento para estes mais fracos de espírito ou que não têm acesso à informação, confiando que Deus irá completar a sua obra nessas pessoas. A benignidade de Deus dura para sempre. Não podemos procurar perfeições em nós próprios. Deus é bom, Deus é o perfeito. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos fracos, mas mesmo assim Ele quer usar-nos para os seus planos nesta terra. Deus é soberano, o seu propósito vai ser cumprido. Cabe a nós nos posicionarmos de tal maneira para que tenhamos o privilégio de sermos um canal pelo qual Deus irá salvar outras pessoas e dessa forma seremos nós felizes completamente e os outros também serão felizes. Aguardo os vossos comentários, subscrevam no meu canal e sejam felizes acima de tudo.